Olá, meus amores! Olha quem está de volta, o tio Jade, para mais uma aula de artes, tá bom, meus amores? Onde nós vamos continuar estudando o livro de artes, no capítulo 2, a arte moderna do século XX, tá? Então, para isso, nós vamos estudar hoje as páginas 30, 31 e 32 do nosso livro de artes, tá bom? Onde nós vamos trabalhar o tema do gramafone à música eletrônica, tá bom? Então vamos lá, do gramafone à música eletrônica, página 30 do nosso livro. O desejo de registrar o som é tão antigo que é possível precisar um primeiro relato histórico. Porém, com o passar do tempo, vimos surgir várias formas de gravar e reproduzir o som. Quem não gosta de passear ouvindo música nos fones de ouvido? Já pensou sobre como foi a evolução da gravação e reprodução do som até chegar nesse momento? Observe o infográfico seguinte, tá? E aí a gente chega no segundo tema, né? Música concreta e música eletrônica. Mas antes da gente abordar isso daí, fica a pergunta, a curiosidade, né? Da onde veio a música que a gente ouve hoje no smartphone? Né? Será que sempre foi no smartphone que a gente ouvia música? Primeiro, né, que as primeiras exposições musicais eram ao vivo, com as orquestras, com os grupos, e depois o homem buscou uma forma de eternizar esses sons, de gravar esses sons. Tá ok? Essa foi uma busca do homem por muito tempo, como guardar, como eternizar esses sons, tá bom? Essa é a questão que a gente vai trabalhar hoje, trabalhar em cima dessa curiosidade de como o homem foi se desenvolvendo para poder guardar os sons, tá? Para que a gente pudesse ter acesso hoje no nosso smartphone a várias músicas gravadas em diferentes períodos de tempo, tanto as mais modernas como as mais antigas, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de música concreta e música eletrônica. A música concreta é assim chamada porque é produzida com base em sons e ruídos concretos, como os de seres e objetos presentes na natureza ou no ambiente. Som de uma vassoura varrendo o chão, barulho de uma porta rangendo, sons de automóveis passando, cantos de pássaros, latidos de cachorros e etc. Então, a pessoa pega um aparelho de gravar, né, e simplesmente começa a gravar diferentes sons, diferentes tipos de sons. E depois ele vai em um emulador e junta esses diferentes sons e produz aquilo que nós chamamos de música concreta, tá? O compositor de música concreta também pode captar sons e ruídos produzidos por instrumentos musicais acústicos, como piano, violão, violoncelo, flauta e outros. Após a gravação, eles manipula, ou seja, modifica a velocidade, faz repetições em sequência, filtra alguns elementos, mistura outros, cria efeitos de eco, inverte-os de frente para trás, entre outros efeitos. Então, com música instrumental também dá para fazer música concreta, tá bom? Mas ela precisa ser gravada antes, com certeza. Após terem sido tratados, os diversos trechos ou objetos sonoros, como são chamados, são organizados por meio de uma montagem ou da mistura, a fim de criar composição idealizada pelo artista. Então, a gente não limita mais a produção musical a algo específico, como um conjunto musical, por exemplo. Com a ideia da música concreta, absolutamente tudo pode virar música, tá? A partir daquela ideia de que basta eu dizer que é música, que passa a ser música, tá bom? Por exemplo, se eu bater aqui em cima da minha mesa, eu só estou batendo. Mas se eu bater novamente e disser que é música, agora é música, tá bom? Então, vamos lá. Na página 31,
a gente tem um saiba mais bem interessante, tá? Então, o movimento concretista também ocorreu na pintura e na poesia. Na música, originou-se em 1948, quando o compositor Pierre Schaeffer criou um conjunto de composições musicais, Cinque Etudes de Brutus. Ele modifica usando a técnica de playback, gravações de sons acústicos a fim de criar peças musicais com sons e ruídos organizados em séries encadeadas. O primeiro concerto de música concreta aconteceu apenas 2 anos depois, em 1950, com a apresentação da Sinfonia para um Homem Só, composta por Pierre Schaeffer e Pierre Henry. Então, esse carinha aqui, ele vai ser o precursor do que a gente chama hoje de DJ, o nosso disc jockey, aquele carinha que tem um aparelho de som e nesse aparelho ele consegue condensar sons diferentes, trabalhar sons diferentes e colocar o povo para dançar, né? Então, ele faz aqui uma ressalva sobre o que seria playback, né? Sistema que faz uso de uma base pré-gravada sobre a qual podem ser gravados outros sons, tá bom? Então, geralmente na igreja, quando a gente vai cantar aquela musiquinha, a gente coloca o som, né, da música para a gente cantar em cima. Aquele som da música é o famoso playback, né? Então, foi nisso que eles se fundamentaram, se pautaram, né, o Pierre Schaeffer e o Pierre Henry para construir a sua música, tá bom? Agora, voltando a falar da questão dos aparelhos sonoros, né? Então, o homem ele se preocupou em guardar os sons, mas para isso ele precisava criar formas de guardar e formas de reproduzir, né? Então, a primeira forma de reproduzir foi feita por Thomas Alva Edison e se chama fonógrafo, que foi o primeiro aparelho capaz de gravar e reproduzir sons em cilindros de papel ou cera, tá? Depois, a fita cassete, que era construída basicamente por 2 carretéis de fita magnética alojados em uma caixa plástica de 10 cm por 7 cm que facilitava o manuseio. Provavelmente, alguns de vocês estão vendo essas duas tecnologias do homem agora, né? Porque vocês já são da época do smartphone, né? Temos também o disco de vinil, disco de vinil. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, surge o disco de vinil. Eles tocavam cerca de 23 minutos de cada lado. Esse novo produto foi desenvolvido pela Columbia e recebeu o nome de Long Play Record, ou simplesmente LP, que são esses daqui, tá? Tem vários LPs aqui, ok? Hoje, a indústria da música e os músicos, eles dizem que a melhor forma de gravação feita pelo homem até hoje foi nos LPs, tá bom? Porque é onde eles conseguem reproduzir da melhor forma possível os graves, tá bom? Tanto que eles condenam essa nova forma aqui, que é o CD, tá? No fim da década de 1970, a Sony e a Philips aliaram-se para desenvolver um disco digital. Em 1982 foi lançado o Compact Disc, mais conhecido por CD, com apenas 11,5 cm de diâmetro e reproduzindo cerca de 1 hora de gravação. Só que as pessoas que trabalham com produção sonora dizem que no CD a gente perde muita qualidade de grave no áudio. Então, eles dizem que o LP é melhor por conta disso. Ele reproduz melhor os graves dos instrumentos. Tá bom? Depois vem a popularização dos eletrônicos com portas USB, como computadores, televisores, notebooks e aparelhos de som automotivos. Deu aos pendrives mais uma utilidade, ser um dispositivo para armazenamento de música. Então, aquele nosso pendrivezinho que a gente enchia de música e ia ouvir no carro, em qualquer lugar que tivesse um dispositivo para ouvir uma música no pendrive, tá? Depois veio o nosso famoso MP3, que eu não sei, acho que é do tempo de vocês já, né? Que vem
de MPEG, Audio Layer 3, um formato de arquivo que no início da década de 1990 permitiu que se passasse a ouvir música no computador. Tá bom? E por último, que esse eu acredito que vocês usam muito para ouvir música, são os serviços de música por streaming. Mais popular do mundo foi criado na Suécia, né? O streaming mais popular do mundo foi criado na Suécia em 2006 e revolucionou a forma como ouvimos música. A possibilidade de ouvir música no celular, computador ou mesmo na televisão tornou os serviços de streaming um fenômeno, causando o declínio de mídias tradicionais como os CDs. Tá bom? Isso já é mais moderno, é do nosso tempo, tá? E na próxima página, na página 32, a gente vai conhecer um instrumento revolucionário, um instrumento mais tecnológico, tá? A música eletrônica é produzida partindo-se de sons artificiais, ou seja, aqueles que foram criados de forma eletrônica por uma máquina idealizada especialmente para essa finalidade. Depois de prontos, os sons podem ser igualmente manipulados conforme ocorre com a música concreta. As primeiras experiências para a produção de música eletrônica, ao contrário do que se pode supor, datam do século XIX. Um dos instrumentos mais famosos desse período foi o theremin, tá? E a gente vai terminar a nossa aula ouvindo um pouquinho do theremin, tá bom? Eu vou sair aqui e vou aqui no YouTube, vai ficar mais fácil da gente ver, tá bom? Então vamos lá ouvir um pouquinho do theremin. Ouvindo o som do theremin, a gente se despede de mais essa aula, tá bom? E a nossa atividade ela vai consistir no seguinte, tá bom? Vamos lá para a página 32. E a atividade vai ser essa da página 32. Vamos organizar uma orquestra experimental. Para isso, reúnam-se em grupos e orientem-se pelos passos seguintes. Depois apresentem a obra para a turma. Nesse caso, a gente não vai fazer em grupo, né? A gente vai fazer individual em casa. Então, se você puder gravar a atividade e mandar para mim, vai ser bem interessante. Mande para mim na plataforma para que eu possa dar o visto, tá bom? Então, você vai escolher um objeto qualquer, experimentar os sons. Depois, você vai criar ritmos, tá? E depois você vai gravar o que você criou e vai mandar para mim, tá? Você pode escolher uma colher, um copo, um prato, enfim, o item que você quiser e construir uma pequena música, um pequeno trecho musical, tá bom? Rítmico ou melódico e mandar para que eu possa avaliar, tá? E dar o visto de vocês, tá? Um beijo no coração e até a próxima aula.